Olá, nono ano, de volta, só que agora com Química, também para a gente estar iniciando o nosso segundo bimestre, tá bom? Essa primeira parte do capítulo 11, que é onde a gente inicia o segundo bimestre de Química, ela é quase uma revisão do ano passado, tá bom? No próximo vídeo que vai entrar uma matéria nova relacionada à mistura, mas essa primeira etapa, ela tem um ar de revisão. Então vamos no estilo recordar e viver. Vamos lá. Conceitos de moléculas e substâncias químicas. Para você acompanhar no livro, está na página 138, tá bom? Então, moléculas são constituídas de unidades iguais entre si. Podemos afirmar, então, que substância química é o conjunto de moléculas iguais entre si. Então, repara que aí você tem um copo de água. E o que você está vendo quando, se você pudesse dar um zoom nesse copo de água, você está vendo que todas as moléculas que formam a água são iguais, aonde essa bolinha vermelha está representando o H e essa bolinha vermelha está representando o O, que é o oxigênio, e essa bolinha azul está representando o H, que é o hidrogênio, formando a fórmula química da água, que é o quê? 2H, H2O, que é o oxigênio, ok? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre substância e mistura. Quando a gente fala de substância, a gente está falando que a substância ela tem uma composição química definida e ela pode ser representada por fórmula. Então, quando eu falo, por exemplo, da água, aqui H2O, tem fórmula, eu posso representar por uma fórmula? Sim. Então, é uma substância. Gás carbônico, CO2, posso representar por fórmula? Posso. Então, é uma substância. Ozônio, gás ozônio, O3, posso representar por fórmula? Posso. Então, é uma substância, tá? Então, tem fórmula, tem composição química definida, é substância. Agora, a mistura. A composição química é variável e eu não posso representar por fórmula. Por exemplo, leite. Quando você pega o leite de uma marca e você pega o leite de outra marca, a composição do leite ela é variável. Eu posso te dizer qual é a fórmula do leite? Não, porque vai variar de fabricante para fabricante. A mesma coisa acontece com shampoo, acontece com sabonete. Então, uma mistura, ela não tem uma composição química definida. Ela não pode ser representada por uma fórmula, ok? Agora, quando a gente fala de substância, a substância ela pode ser classificada em substância simples ou substância composta. Quando eu falo de substância simples, ela é constituída por átomos de um único tipo, ou seja, ela é formada por átomos quimicamente iguais. Aí eu montei uma tabelinha aqui para dar alguns exemplos, tá? Quando eu falo, por exemplo, do gás hidrogênio, qual é a fórmula química dele? H2. Poxa, mas apareceram dois. Mas não é o mesmo elemento, que é o hidrogênio, então é substância simples. O gás oxigênio, O2, é somente o oxigênio de elemento químico. O gás hélio, eu só tenho HE, mas esse é minúsculo, né, de um único elemento químico. Então, se eu tenho um elemento químico só, substância simples. Agora, a substância composta, ela vai ser formada por mais de um tipo de átomo, mas em proporção definida. Então, quando eu falo, por exemplo, do dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, popularmente falando, qual é a fórmula química dele? CO2. Por isso que se fala da proporção definida. CO3, por exemplo, tudo bem, que pode até não formar ligação, mas se fosse CO3, já não seria o gás carbônico, tá bom? Mas como eu tenho aqui dois elementos químicos, né, que é o carbono e o oxigênio, isso já me faz caracterizar uma substância composta. O etanol, olha aí, C2H6O. Etanol, você tem três elementos químicos, substância composta. Olha a glicose também. 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênio. Então, substância composta porque tem mais de um elemento químico. Agora, quando eu falo de mistura, eu estou falando de uma combinação de duas ou mais substâncias. E eu não tenho uma fórmula para poder representar essa mistura, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Essa água aqui é água mineral, ou seja, é aquela água com sais minerais. Não estou falando da água pura. Quando eu falo água pura, H2O, substância simples. Quando eu falo de água mineral, é uma água cheia de sais minerais. Que sais minerais? Eu não sei, porque isso pode estar variando de uma fonte para outra, tá? Por isso, mistura. E aí, vamos lá.
A mistura, ela também pode ser classificada em homogênea ou heterogênea. Quando eu falo da mistura homogênea, é aquela que eu olho e eu vejo uma única fase. Eu não consigo, por exemplo, quando eu olho para essa água que está aí na foto, eu consigo ver aonde está a água e aonde estão os sais minerais? Não, eu vejo uma coisa só. Isso eu chamo de fase. Se eu olhei e vi uma coisa só, eu sei que é uma mistura homogênea. O leite também. Quando eu olho para esse leite aí, eu consigo determinar aonde está a água, onde está a lactose, onde está a galactose do leite? Não, eu vejo uma coisa só. Então, é uma mistura homogênea. Sabonete também. Olhou, viu uma coisa só, homogêneo. A heterogênea é aquela que você consegue ver as fases, tá? Por exemplo, quando você olha para esse recipiente aqui de água com areia, a areia ela vai se depositar no fundo. Então, você vê que a areia está aqui e a água está em cima. Então, se você viu uma fase, duas fases, você já tem uma mistura heterogênea. Aqui o mesmo esquema, ó. Você vê a areia, você vê a água e você vê o óleo, porque eles não se misturam. Quando você consegue perceber visualmente que tem mais de um componente nessa mistura, você vai chamar isso de mistura heterogênea, tá bom? Por hoje, a gente vai parar por aqui, vai fazer uma pausa nesse capítulo, e aí no próximo vídeo a gente vai falar de sistemas, tá bom? Um beijo para todos e até mais!